A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite a todos. Esse é mais um podcast da Via Cultural. Eu estou aqui hoje com a Jéssica Barbosa e com a Laís Perini. Boa noite, Laís. Tudo bom com você? Boa noite, Ana. Boa noite, Jéssica. Boa noite para quem estiver nos ouvindo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, como a Ana já falou, a Jéssica Barbosa. Ela é psiquiatra, atua na saúde mental há 9 anos e atualmente tem o seu trabalho voltado a ajudar mulheres a trabalhar a questão do empoderamento feminino e o protagonismo na sua própria história. Boa noite, Ana. Boa noite, Laís. É um grande prazer estar aqui. Eu sou a Jéssica Barbosa, sou médica psiquiatra e eu tenho feito um trabalho de empoderamento mesmo feminino. Incentivar as mulheres a reconhecerem o valor delas. E eu percebi que isso gera muita coisa, muita transformação. E eu tenho feito um trabalho assim nas redes sociais, né? No Instagram, no Face, no YouTube, nas lives, nos conteúdos que eu tenho postado, para ajudar as mulheres nisso, a reconhecerem o próprio valor delas. E é um prazer, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Imagina, a gente que tá super contente de poder conversar com você e saber como é que você criou, né? De repente, essa ideia, como é que veio a possibilidade, porque assim, a criação conjunta, a conversa, né? O contato, a arte de entrar, né, na vida do outro é uma coisa mágica, porque são pessoas que não se conhecem e que se aproximam para conversar e para criar vínculos de confiança. Geralmente, quando a criação é conjunta, é mais fácil. Através do celular, por mais que a gente esteja nesse mundo virtual, na sua área é mais difícil, não é? Então, quando começou a pandemia, eu me afastei um pouco dos atendimentos presenciais, né? Eu sou psiquiatra, então eu tenho bastante paciente. Pelo próprio isolamento, eu precisei atender remotamente muitos pacientes, e eu comecei a sentir falta desse olho no olho, dessa conversa. Eu fiquei muito sozinha também, porque eu não conseguia visitar mais minha família, que mora em outro estado. Então, eu comecei a ficar muito sozinha. E aí eu falei, mas por que não usar as redes sociais para conversar com as pessoas? Por que não proporcionar vídeos, né? Fazer alguma coisa assim para conversar. A minha ideia inicial era conversar com os meus próprios pacientes e aplacar um pouco a minha própria solidão, né? Que eu estava sozinha também, sem família, sem ver ninguém. E aí eu comecei a fazer live, comecei a fazer vídeo no sentido de falar de saúde mental. Comecei a falar sobre o isolamento e eu percebi que as mulheres interagiam muito mais, que as mulheres vinham me perguntar muito mais coisa. E aí eu comecei a olhar para isso e falar, por que não falar direto com as mulheres? Por que não falar das relações das mulheres? Usando a minha própria história. Eu também já tive vários problemas com autoestima, com autoimagem, com autoconfiança. Por que não fazer isso? Já que eu acho que as mulheres estão precisando tanto, né? As mulheres têm uma história de sofrimento muito intensa. E aí foi quando eu comecei a fazer lives voltadas para as mulheres. E comecei a trazer conteúdo de valorização pessoal, de empoderamento, de propósito, de autoestima. E eu comecei a ver que esse projeto começou a crescer. E hoje eu recebo muitas mensagens, assim, pelo Facebook, pelo Instagram, de mulheres falando que resgataram a autoestima, resgataram o autoconhecimento. E mulheres que eu nunca vi na vida. Eu recebo umas 30 mensagens por dia aí Que legal! Que falam que aprenderam a falar não agora, que aprenderam a se colocar em primeiro lugar, que se encorajaram e superaram alguns medos. Então, isso
foi me dando um combustível para eu continuar seguindo na vida, sabe? Eu sendo médica, sendo psiquiatra, eu ficava nessa de dar medicação, de tratar os pacientes, mas eu achava que faltava alguma coisa a mais. E nessa de ajudar no empoderamento, eu comecei a encontrar o meu propósito. Isso me dá um grande incentivo. E esse projeto cresceu demais e, nossa, e agora eu percebi que tem mulheres lá dos Estados Unidos que me mandam mensagens falando que estão assistindo minhas lives, que estão comigo, então está sendo muito bacana. E aí foi quando eu criei um Instagram voltado para as mulheres que chama Doutora Coragem, que é justamente para ajudar nesse medo, né, para encorajá-las. E é tão bacana que quando eu faço meus vídeos, assim, uma mulher já vai ajudando a outra, já vai empoderando, aí alguma comenta, a outra vai e comenta em cima. Então está sendo muito, muito rico. O nosso propósito não pode ser só passar por essa vida. A gente tem que fazer uma diferença na vida das pessoas. Você falou uma coisa muito legal, fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu conheço muitos profissionais da saúde, inclusive, que estão enlouquecidos, né? Muito pesado o que todos vocês estão passando, né? Por causa da premência, por causa da urgência dos pacientes, famílias, situações, agravamentos, crise, tudo está vindo, né? Como é que você trabalha? Que você trabalha de uma maneira aberta, né? Você tem essa proposta muito ampla no seu atendimento. Queria que você falasse um pouco também de como que você faz essa gestão do seu tempo, né, das suas missões pessoais, junto com esse trabalho novo. Olha, eu vou contar que é corrido, viu? É corrido, porque eu mantenho meus pacientes do consultório, tenho atendido presencial, tenho atendido online, mas cada história que eu escuto, eu fico analisando assim, fico pensando em uma forma de usar essa história até nas minhas reflexões, até para passar para outras pessoas, né? Claro que eu não uso nomes de ninguém, mas cada história que eu escuto, eu falo assim, será que outras mulheres não passam por isso também? E aí isso me ajudou no meu atendimento pessoal, né? O meu atendimento no consultório, assim, ficou muito mais rico, porque agora eu capto melhor para poder repassar para outras mulheres, né? Algumas coisas. Então, eu tenho uma vida bem corrida, porque eu atendo no consultório e à noite eu faço minhas lives e eu tenho que fazer as artes dos conteúdos, eu que faço tudo sozinha, eu que faço... Então, e você tem uma criação muito bonita, né? Eu dei uma olhada no seu Instagram, ele é muito harmônico também, é bonita as fotos. E para quem não sabe, quem está aqui escutando a gente não sabe, trabalhar fazendo live, fazendo gravação, preparando conteúdo, isso consome um tempo enorme, porque não é só você estar ali dando um conselho, mas você realmente tem toda uma edição desse trabalho, toda uma dedicação fora do normal. A vida online faz isso, né? Para transformar aquele conteúdo que a gente está levando numa coisa que seja uma mensagem, que seja um trabalho bem resolvido para quem está ouvindo do outro lado. É um processo de criar arte, né? Então é trabalhoso, é uma coisa que não faz parte da minha vivência, né? A gente tem outra formação e tudo, então é um processo de aprender as mídias digitais, aprender a criar, de estar bem para poder passar uma mensagem. Mas é um trabalho que me alegra muito. Mesmo eu cansada, assim, do dia, vários atendimentos e tudo, quando eu ligo a câmera e começo uma live, parece que aquilo me renova. Não é trabalho para mim. Para mim é um grande prazer. E é isso que eu busco, assim, né? É isso que eu tento incentivar as mulheres a encontrarem. Algo para fazer para os outros, que te faça bem e que não seja um trabalho. Apesar de dar trabalho, que não seja um árduo, né? Uma coisa árdua. Que eu encontrei até para lidar com esses medos, com a ansiedade, com essa loucura que a gente está vivendo, que é a pandemia. Nossa, que lindo! Eu queria fazer uma pergunta trazendo para essa questão da autoestima, né? Que você trabalha bastante nos seus vídeos, nos posts. E a gente aqui, em vários podcasts que a gente gravou, que já estão disponíveis, a gente fala muito sobre essa autoestima, assim, sobre
precisar estar com uma autoestima fortalecida para conseguir criar, né? A gente tem o depoimento de uma artista que falou que ela criava bastante com homens em coletivos e ela via que sempre as ideias dela iam ficando para trás. Sempre as ideias dos homens eram levadas adiante e ela ficava ali mais trabalhando na produção, viabilizando essas ideias para acontecerem. Precisou fazer um movimento de encontrar mulheres para criar junto com elas, né? E para isso também fortalecer bastante a autoestima. Eu queria que você falasse um pouquinho de como a gente fortalecer a nossa autoestima, assim, para superar os desafios, se tiver alguma dica. A mulher, eu acho que tem uma coisa cultural, assim, né? E, infelizmente, muitas vezes a mulher é deixada de lado, as opiniões das mulheres muitas vezes valem muito menos do que as opiniões dos homens. E a mulher, assim, tem aquela coisa cultural, mas até uma coisa da crença dela. A mulher muitas vezes se diminui e ela acha que ela não dá conta, ela acha que aquilo não é para ela. Mas o que eu acho que muito forte, assim, é a questão da autoestima. Que eu acho que a autoestima é o caminho para a mulher sair disso. A gente, desde muito criança, a gente escuta: ah, você não pode, ah, isso não é para você. A gente escuta isso, né? Mulher dirigindo, mulher não sabe dirigir. Então, eu acho que o caminho é a gente virar essas crenças, sabe? A gente questionar essas crenças. Por que que eu não consigo? Por que que eu não posso ter o meu valor reconhecido? Quando a gente começa a questionar isso, a gente começa a se valorizar muito mais. Eu queria fazer um comentário até para você complementar também. Mas, assim, eu sempre li muito a respeito da natureza do feminino, né? Isso desde nova, porque a gente sabe, como mulheres, sabe que a sociedade, todo o poder que institui a sociedade que a gente vive, tem muito medo de outros poderes, porque a gente está muito mais em contato com o nosso eu, a gente está muito mais em contato com as nossas necessidades, com as nossas crenças, com os nossos medos, como você falou muito bem, porque os nossos medos são limitantes, né? Muitas vezes a gente se impõe restrições que não existem, né? De aceitação, de convivência, de poder, de entendimento de tudo. Então, como que a gente pode fazer um exercício de reconhecimento de quem eu sou como mulher? A gente tem o lado da mãe, a gente tem o lado da esposa, né? A gente tem o papel social conectado com a questão também, inclusive da reprodução, que eu acho que também é um dos maiores problemas que a gente tem como negação do feminino. Mas, assim, qual um caminho para começar a reconectar? Eu acho que é reconhecer que nós, mulheres, temos muita força, tem características únicas, que é a intuição feminina, é o lado de cuidar do outro, é aquela coisa de agregar pessoas, né? De ajudar. A mulher tem muito mais isso, muito mais forte. E a mulher esquece desse valor e ela se cobra a ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, e tem que ser, tem que dar conta. Mas ela não precisa mostrar porque ela já é muita coisa, ela não precisa se esforçar para ser mais do que ela já é. Então, eu acho que o caminho é ela olhar para dentro dela como uma mulher guerreira, uma mulher que está ali, uma mulher vencedora. Então, eu acho que aí entra na questão da decisão. Decidir que ela tem, sim, valor. Decidir que ela tem poder. Decidir que ela pode mesmo mudar a história dela, ela pode mudar a trajetória. E quando ela decide isso, aí ela consegue mudar outras pessoas ao redor dela. Ela consegue, sim, mudar o lar dela, mudar a casa, mudar o trabalho. Isso é muito valioso. Mas, infelizmente, a mulher acaba se deixando levar, muitas vezes. E eu entendo, pela correria, a mulher tem que dar conta do trabalho, dos filhos, do marido, muitas vezes ela cuida dos pais ainda. E ela esquece da essência dela, ela esquece dos desejos dela, dos prazeres dela, das alegrias dela. Ela muitas vezes esquece a história dela e vai deixando a vida passar só tentando lutar por isso.
Então, eu acho que é uma questão de olhar para ela e reconhecer que ela já é uma mulher incrível e vamos trabalhar as qualidades dela. E essa questão também de buscar aprovação, né, que é uma coisa meio que da sociedade contemporânea, sempre teve, né, sempre teve, mas eu acho que hoje na sociedade contemporânea é muito mais forte por causa dessa questão toda de mercado, de marketing, de produto, de estereótipo feminino, enfim, uma coisa meio muito cruel, né? Porque você vê a mulher crescer, envelhecer com fardos em cima de todo o percurso dela, porque está na idade certa para isso, porque agora é hora daquilo, porque agora você não pode mais, quais são seus deveres, e aí você acaba sempre nesse processo de aguardar aprovações, né? Então eu faço, quer dizer, eu posso ser uma excelente profissional, eu posso ser super inteligente e eu sou cobrada o tempo inteiro porque eu deixo meus filhos em casa sozinhos ou porque então assim eu carrego uma culpa ou então não, né? Eu sou uma super mãe, não sei o quê, mas puxa vida, mas você não põe o dinheiro que você devia pôr dentro de casa. Eu sei que tem mulheres que ouvem as maiores barbaridades, principalmente com essa questão da internet, né? Eu acho que eu tenho muitas amigas profissionais assim maravilhosas que tiveram a maior dificuldade para entrar no online e quebraram, assim, sabe? Ficaram super mal, porque falaram, eu não consigo montar minha aula, eu não consigo fazer a minha live de apresentação, eu tenho que pedir para o filho, eu tenho que pedir para o marido, e isso mexeu demais com a autoestima delas. Como deixar essa cobrança externa e a própria cobrança interna e tentar virar esse jogo no dia a dia? Eu sei que não tem um método, que se tivesse seria fácil, mas que caminho que a gente pode mostrar para seguir? Eu acho que tem a ver com o fato das mídias sociais mesmo, porque a gente abre Instagram, por exemplo, aí tem uma mensagem assim: você tem que ser uma mulher incrível, você tem que meditar, você tem que acordar feliz, você tem que treinar 30 minutos por dia. Sim! E aí você fala, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa, eu ainda tenho que cuidar do filho, cuidar da casa, trabalhar, eu ainda tenho tanta coisa. E ainda tenho que ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa positiva. Então, o segredo assim, para isso é a gente assumir dentro da gente que a gente não vai dar conta. E pronto, tá tudo certo. Né? A gente é muito... quando alguém fala várias coisas assim que está fazendo, a gente costuma ser generosa, né? A gente pega e fala, calma, tá tudo certo, se não der, tá tudo certo. Mas com a gente não consegue. Eu acho que é uma coisa assim da gente ter uma certa coragem, da gente assumir que a gente é imperfeita. Se não der conta, amanhã tenta. Se não der amanhã, depois de amanhã. A gente não precisa ser essa super mulher de Instagram, que dá conta, que medita, que faz tudo, que tá com a barriga chapada, e que é uma mulher incrível, porque essa mulher não existe. Nem no Instagram não existe. Eu já até brinco que eu falo que a mulher do Instagram é avatar, é alguém que você nunca vai encontrar na vida, na realidade, porque a Ana que está aqui conversando com você, Jéssica, não sou eu. A Ana de verdade não é essa pessoa que pensa assim, que tem um pensamento construído, tá? É uma pessoa toda fragmentada, toda cheia de dúvidas, que a cada dia está mudando. É porque a gente está querendo desenvolver uma ideia, está dentro de um podcast, mas não é a Ana de verdade. Eu acho que assim, né? A gente tem características que a gente expõe em determinados momentos para determinadas questões, mas não são a íntegra do que a gente é. É uma personagem que a gente cria para a gente conviver. Mas a gente também tem nossas fraquezas, né? A gente também não dá conta. Outro dia uma paciente falou para mim assim, nossa, faz tempo que eu não faço minha unha tá horrorosa. E aí eu olhei a minha e falei assim, a minha também tá. E aí ela falou, nossa, você também? Eu falei, mas a gente é mulher, a gente não vai dar conta. E tá ok, tá tudo bem também. E aquela cobrança, então, justamente desse lado de fora, como que a gente fala
Eu consigo falar tudo bem para mim, né? Mas quando a minha mãe chega para mim e fala, seu cabelo tá imenso, você precisa cortar, você não se cuida, o que está acontecendo? O que a gente faz? Ou, né? Ou vem o marido e fala, verdade. Né? Eu pensei nisso hoje, inclusive, falando aqui que, por exemplo, eu ganhei um presente da minha prima, enfim, eu vou provar chegando lá em casa. E aí eu já fiquei pensando, não, mas eu tenho certeza que ela comprou um tamanho menor, porque faz tempo que ela não me vê, e aí eu vou ficar com vergonha de falar que meu tamanho mudou, não sei o que lá. Depois eu pensei, eu falei, não, mas eu tô me achando bonita. Ontem mesmo eu falei que eu tava linda, daí só que, tipo, fiquei com medo do que ela ia pensar, eu falando que eu mudei. A gente faz muito isso, né? A gente cobra muito, né, pela opinião dos outros. A gente leva muito em consideração. Mas quando alguém fala, nossa, mas seu tamanho mudou, a pessoa não sabe a história, não sabe as suas dores, não sabe o que você está vivendo. Então, eu acho que é interessante, assim, a gente olhar, tá, meu tamanho mudou, mas o tanto que eu aprendi nesse tempo, o tanto que eu vivi. Mas eu acho que a gente vive ainda uma sociedade muito externa, pelas fotos, os filtros de Instagram, as fotos trabalhadas, né, para a gente não mostrar nenhuma imperfeição. E a gente busca elogio, né? Tem muita gente que coloca foto no Instagram e aí uma foto toda bagunçada e fala, hoje eu não acordei bem, e coloca aquela foto. Aí a pessoa, o que ela quer? Elogio. Ela quer que alguém fale, não, você tá linda, maravilhosa, esse seu cabelo tá lindo, essa sua roupa tá linda, gata, linda. Então, infelizmente, a gente busca elogios o tempo todo. Mas quanto mais a gente conhece o nosso interior, a nossa história, as nossas dores, a nossa superação, essa busca do externo fica muito, muito diminuída, né? Fica muito diluída. Porque a gente fala, quer saber? Dane-se. Né? Então, eu acho que quando a gente tem bem claro o nosso valor, a gente não se importa tanto assim com a opinião externa. E muitas vezes a opinião dos outros, e quando essa opinião a gente tem certeza do que a gente mostra o que os outros são. Exatamente. E aí você pode fazer uma opção em conviver ou não. Sim, às vezes a opinião do outro é para diminuir a gente. É porque a gente está tão bem, e aí alguém vai dar uma cutucada assim, que é para te diminuir, porque a pessoa quer também estar bem. E aí a gente precisa filtrar. Nossa, muito legal, Jéssica, porque você sabe que hoje o trabalho, né, do psiquiatra, do psicólogo, é muito mais reconhecido e entendido, né? Antes era até pouco tempo atrás, né? Era coisa para louco, é para quem tem problema. E isso já está, inclusive, dentro de vários estudos comprovado. O problema todo mundo tem, todo mundo nasce com. Então, existem caminhos, né? E pessoas que abrem caminhos para que a gente possa viver com mais tranquilidade. Na verdade, eu acho que solução ninguém vai ter, mas quando você tem um caminho do meio, quando você tem uma possibilidade de dar uma trégua para esses sentimentos antagônicos que a gente vive no dia a dia, é lindo demais. E eu queria muito que as pessoas que quisessem te encontrar, então, tivessem os teus canais, os teus acessos. Será que você podia passar para a gente? Eu sei que você é super ocupada, tudo, mas tem como deixar com a gente para a gente poder divulgar? Mas com certeza, claro, com certeza. O meu Instagram, quem quiser, eu tenho feito lives, várias lives semanais. O meu Instagram é Doutora Coragem, o meu Facebook é Doutora Coragem e o meu YouTube é Jéssica Barbosa Psiquiatra. E é um prazer, assim, é um prazerzão ter pessoas, eu tiro dúvida, eu converso, manda direct, eu converso, eu dou um apoio. Eu acho que a gente precisa uma cuidar da outra, né? Quando a gente cuida uma da outra, a gente planta uma sementinha, a pessoa já planta uma sementinha na família dela, já planta uma sementinha ali, e o mundo acaba ficando muito melhor. Mas você atende homens também? Atendo homens também. É que meu público é muito mais feminino, mas atendo sim. É porque é importante para a sociedade a gente ter
apoio, né, para o lado masculino também, porque senão a gente decola sozinha, né? Com as mulheres eu consigo ter uma proximidade maior, porque eu já vivi muitas das dores das mulheres, né? Mas são conteúdos que valem para todo mundo, né? Não tem por que não abranger os homens também, né? Acho que a gente está aí para a gente viver melhor, para todo mundo viver melhor. Poxa, que legal, Jéssica. E me diz uma coisa, você quer deixar um recado assim para gente, para esse tempo todo, para as pessoas que estão querendo atuar assim que nem você, encontrar seu sentido de vida? Fica à vontade. Minha mensagem é a seguinte, assim, eu acho que a nossa vida não é à toa. Acho que a nossa vida não é para ser mais ou menos. Todo mundo precisa ter uma vida que valha a pena, para não chegar lá no final e falar, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter mudado, eu devia ter pensado diferente. A vida é agora. Então é isso, olha, queria agradecer demais a sua participação hoje no podcast Tudo a Ver, porque tem tudo a ver mesmo o que você está falando e o que você faz. É um prazer te conhecer e te trazer aqui. Queria dizer para o público, procurem os canais e as redes da Jéssica, que vocês vão ter assim muita dica, muito conteúdo super bacana que ela trabalha e que prepara para vocês com muito carinho. Vamos encerrando. Boa noite para todo mundo que nos ouviu, que nos acompanha, e agradecer a Jéssica por dividir tanto conhecimento, tantas dicas boas com a gente. Eu que agradeço. Agradeço demais essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Pode contar comigo, que eu estou disponível. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!